Bem-vindo ao Inspire-se, um respiro breve para aquietar a mente, reorganizar o pensamento e preparar o seu dia. Bom dia, bem-vindos a mais um episódio do Inspire-se aqui na Real FM. Meu nome é Diana Moura, sou terapeuta e astróloga e é muito bom ter vocês aqui comigo nessa manhã. Hoje a gente vai falar da ilusão criada pela nossa própria mente em relação principalmente ao medo. Como a gente faz o medo se tornar algo tão grande e tão ilusório. Eu estava assistindo um vídeo do Mike Tyson fazendo uma entrevista, né, e ele falando uma frase muito interessante. Ele fala assim: durante toda a minha vida eu pensei que eu era esse cara durão, mas eu faço tudo isso porque eu tenho medo. E se você me perguntar do que eu tenho medo, eu nem consigo te dizer do que. E aí ele pergunta, por que eu tenho tanto medo? Né? E é uma confissão assim do Mike Tyson que é um espelho para a condição humana geral. O medo, ele não é exatamente sobre algo externo, ele é algo que persegue a gente, é como se fosse uma ameaça interna, né? Em sua essência, o medo, ela é uma incapacidade de gerenciar os nossos próprios pensamentos, porque a gente deixa aquilo crescer de uma forma tão grande e rápida que a gente não consegue mais gerenciar, aquilo se torna uma grande ilusão. Então, e a mente, se a gente deixar ela assim muito sem gerenciamento, ela vai disparando sozinha pensamentos, né? E criando cenários que parecem até bem reais. Então o medo nem sempre ele é sobre algo que está para acontecer. Às vezes não é algo que você já está pensando, isso vai acontecer, estou com medo disso. E muitas vezes não se trata também do presente. Ele é só uma reação ao passado ou uma preocupação com o futuro. Então a gente normalmente está sofrendo por algo que nesse momento não existe. Por isso que é uma grande ilusão. Hoje a gente está sofrendo por algo do passado, criando um cenário a partir de algo que já aconteceu, ou uma preocupação a partir de algo que vai acontecer, mas que nesse momento não existe. Então, esse medo ilusório é a condição da grande maioria das pessoas. 99% da população tem medo de algo que não existe. Né? E a gente está sofrendo por coisas que não são reais, ou por coisas que aconteceram há muito tempo atrás, que revivem na nossa memória, ou por algo que pode vir a acontecer. Então a gente não sofre o que está acontecendo, a gente sofre uma memória ou uma imaginação, e os dois são bastante ilusórios, né? E assim, o que torna a gente único, né, como ser humano? É uma faculdade que nem todos têm, mas que nós, criaturas humanas, temos, que é um senso de memória muito vívido e um senso de imaginação fantástico. E se essas são duas ferramentas que levam a gente à criação de um medo ilusório e grande, por que não usar também essas duas ferramentas, né, um senso de memória vívido e um senso de imaginação fantástico, para o nosso bem, para a nossa saúde? E como isso, né? Se a gente consegue imaginar um medo tão real, por que a gente não consegue imaginar, planejar e criar um futuro melhor? Por que a gente não consegue ter memórias de coisas boas, né? Trazer para nossa cabeça memórias boas, memórias de coisas que a gente viveu que trouxeram felicidade, trouxeram alegria. Então, é esse gerenciamento que é importante. Tentar trazer para a gente memórias e imaginações que tragam leveza, que tragam alegria, que tragam felicidade, transformar a ilusão do medo na ilusão da alegria, na ilusão de coisas boas, né? A ferramenta a gente tem, a gente só precisa usar ela da maneira correta. É isso, pessoal, um grande beijo, até amanhã. Inspire-se, fica por aqui. Recolha o que fez sentido, coloque em prática e observe o efeito ao longo do dia. Até o próximo episódio.